Tu és soberano, Senhor, é digno. É maravilhoso, Senhor, poder estar uma vez mais em Sua presença. É glorioso, Senhor, poder saber que o Senhor está conosco. Que nós podemos contar com o Senhor uma vez mais, dia após dia. A Sua presença em nós é real, é viva, é eficaz. Eu te adoro, Senhor, eu te exalto nesta noite, glorifico o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor liberou para o dia de hoje. O Senhor sempre fala, o Senhor sempre nos convence a respeito de aquilo que nós precisamos saber e fazer. Para isso que o Espírito Santo está, Ele sempre estará aqui para nos convencer de justiça, de juízo, de pecados, para que nós podamos nos guiar e chegar ao lugar certo, Senhor. Obrigada, amado Espírito Santo, por estar conosco. Obrigada, Senhor Jesus, por sempre nos mostrar as placas que devemos seguir, Senhor. Eu não sei a circunstância que cada pessoa está vivendo dentro dos seus lares, mas o amado Espírito Santo os conhece. E eu coloco cada um, Senhor, dos que está ali, assistindo, recebendo essa palavra, essa oração diante do Teu altar, pedindo a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre cada um deles. Pedindo, Senhor, que cada palavra também que sair da minha boca seja conduzida pelo Teu Espírito e que venha, Senhor, a cair em uma boa terra para dar um bom fruto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero Te agradecer e Te louvar em esta noite. Amém, Senhor. Graça e paz a todos. Uma vez mais estamos aqui para trazer essa palavra maravilhosa da parte do Senhor, que sempre está falando conosco. Eu não sei como acontece com você, mas comigo o Senhor fala várias vezes durante o dia, através de situações, através de algo que eu estou olhando, ouvindo, alguma circunstância que se apresente. Então, hoje o Senhor veio com essa palavra ao nosso encontro e talvez esta seja a forma que Ele vai usar para falar com você hoje, através da sua própria palavra. Há coisas que Deus ministra em nosso coração, em nosso espírito, e Ele usa situações para nos ensinar elas. Nós estamos dentro de um dia a dia, onde todos nós estamos enfrentando circunstâncias diferentes. Mas em tudo o Senhor quer nos ensinar e quer nos levar a um lugar melhor, a uma experiência, a um posicionamento melhor na fé, na atitude como crentes. Nós somos pessoas totalmente diferentes aos que vivem em essa terra. Desde que eu conheço o Senhor Jesus Cristo, a minha visão a respeito da vida, ela mudou completamente. Eu não consigo viver mais como um ser humano qualquer que nasceu e está aqui para um dia partir à eternidade. Eu vejo minha vida como algo útil nas mãos do Senhor. E você e eu somos armas poderosas nas mãos do Senhor. Nós estamos aqui nessa terra para mostrar e demonstrar o poder de Deus, para que outros também possam crer. Durante algumas terças-feiras, se o Senhor assim me permitir, eu vou estar falando a respeito dos milagres de Jesus. Por que eu vou estar falando a respeito dos milagres? Porque nós estamos em um tempo onde precisamos que nossa fé ela esteja ativa diariamente. Onde nós precisamos que ela não esteja adormecida, mas que ela esteja acordada, ativa, para fazer aquilo para o qual nós temos a fé. A fé em si, ela é uma arma poderosa que eu posso usar em qualquer momento, em qualquer circunstância. E quando nós lemos e vemos a vida de Jesus, os milagres que Ele realizou enquanto Ele estava no seu ministério, digamos assim, na terra, Ele sempre nos deixa um ensinamento de como nós devemos agir em circunstâncias iguais, similares ou em outras diferentes. Mas na fé e no posicionamento em poder, em ação. E com Ele é que nós temos que aprender. A palavra do Senhor nos mostra o Senhor Jesus Cristo, além de ser nosso Senhor Salvador, nos mostra como nosso mestre.
Ele é o nosso mestre. E por ser nosso mestre, essa pessoa a qual nós devemos seguir e olhar o exemplo que ele nos deixou. Hoje eu quero falar do segundo milagre que Jesus realizou. O primeiro que nós vimos foi o das bodas de Canaã. A multiplicação ou a transformação da água em vinho. E nós falávamos a respeito desse milagre maravilhoso. Mas hoje eu quero falar de um outro milagre que está registrado no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, o versículo 21. A palavra do Senhor nos disse assim: Eles foram para Capernaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Junto naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus respondeu e disse: Cale-se e saia dele. Respondeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos então ficaram admirados, que porventura e se perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. A segunda manifestação do poder de Deus foi sobre o mundo das trevas. É muito claro, muito específico. Você não precisa investigar outros livros. Você não precisa ir a um dicionário para ver o milagre que foi realizado. Ele expulsou um espírito imundo de um homem que entrou na sinagoga enquanto ele estava pregando. O Senhor Jesus é o exemplo para nós de pregar e manifestar o poder. E eu repito, o Senhor Jesus Cristo, ele pregou e manifestou o poder. Do tipo, não era só palavras que ele estava usando. Ele usava a palavra e ele usava o poder. Porque tem pessoas que elas vão crer só de ouvir a palavra. Mas tem pessoas que vão crer com a palavra e a manifestação. Eu tenho que provar de alguma forma aquilo que eu estou pregando. Tem sido o ensino meu particular uma preocupação, se posso chamá-lo dessa forma. Desde que eu conheço Jesus, ou o Senhor Jesus veio à minha vida, eu não consigo viver no mundo natural. Eu tenho que sempre estar pensando no sobrenatural. Então, por onde eu passei, sempre Deus me deu a oportunidade de demonstrar o poder de Deus. E esse poder ser manifesto. Então, o melhor mestre que nós temos é o Senhor Jesus. Quando eu fui ler pela primeira vez a palavra de Deus, eu fui a ler a partir do livro de Mateus. Aí vão os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, nesses evangelhos está escrito a manifestação do poder de Jesus Cristo aqui na terra. E esse milagre, ele é maravilhoso, porque está mostrando para nós, primeiro, que ele tem autoridade sobre os espíritos imundos. Ele tem autoridade sobre o reino das trevas. Às vezes nós pensamos que o Senhor Jesus Cristo está em uma disputa, que Deus está disputando, que há uma guerra no mundo espiritual para ver qual dos dois reinos vai ganhar. Isso é mentira. O Senhor Jesus Cristo já veio e venceu o inimigo. Então, ele não está disputando a autoridade. A autoridade é Ele.
Ele tem autoridade sobre. O mesmo demônio, quando viu a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Santo do Deus vivo, ele mesmo teve que reconhecer quem é Jesus. Tu és o Santo do Deus vivo. Ele é o Santo. Ele é o Filho de Deus. E os mesmos demônios reconheceram essa verdade. Por que vieste aqui nos perturbar? Quer dizer que aonde um crente com a unção do Espírito Santo chegar, se tiver algum demônio, se tiver alguma pessoa que está endemonizada ou endemoniada, ela vai se incomodar imediatamente. O ambiente ele muda imediatamente onde eu e você chegamos. Quando nós chegamos com a unção do Senhor, com o poder do Senhor em nossas vidas, então o ambiente ele tem que mudar. Se o ambiente não mudar, alguma coisa errada está acontecendo com você. Alguma coisa errada está acontecendo na sua vida. Porque onde você e eu passemos, o ambiente tem que mudar. Nossa casa tem que mudar. O meu vizinho tem que mudar. Aonde eu caminhar, o ambiente tem que mudar. Não é essas pessoas que têm que se moldar, ou eu me moldar às pessoas e ao ambiente onde eu entro. É ao contrário. Há um poder e uma autoridade que o Senhor Jesus nos deu, a qual eu devo exercitar aonde quer que eu vou. Então o ambiente muda ao meu favor, não em contra do meu favor, porque o domínio já está sobre mim, o Senhor me deu. Eu consigo dominar aquela situação, porque o Senhor me deu essa autoridade. A palavra do Senhor, ela me ensina a respeito disso. Ele é meu mestre. Como meu mestre, ele está me ensinando o que fazer em uma situação quando um demônio está presente em alguma pessoa ou em alguma situação. Ele não bate um papo, ele não conversa. Ele sabe que o demônio está ali, já o identificou, mandou calar o demônio e disse: vai embora. Do tipo, o que você está falando comigo? Não tem que conversar. Não tem papo com você. Vai embora, cale-se e sai dele. Imediatamente aquele homem foi liberto. Mas eu quero chamar a atenção para você a um milagre precioso que aconteceu quando teve a manifestação da glória do Senhor, no poder de Deus manifesto em libertação. Há outra parte que muitas vezes nós passamos desapercebida e então caminhamos na leitura da palavra. Eu quero te ensinar hoje a respeito de ser guiado pelo mestre. O que é o mestre? O mestre é a pessoa que te testa até onde a tua capacidade alcança, te fazendo crescer. O mestre, ele vai te levar a circunstâncias para que você mesmo conheça a sua capacidade e dessa forma ele te faz crescer. Agora, um professor, qual é a diferença entre o mestre e o professor? O professor, ele vai te ensinar o que você precisa saber. Aquilo que é necessário que você deve saber. Um professor de matemática vai te ensinar os exercícios de matemática, o básico, para que você passe em provas, você possa calcular alguns números e fazer contas. E assim sucessivamente. Agora, um mestre não. Um mestre, ele vai até você, te tira do lugar de conforto, te coloca em circunstâncias onde você mesmo possa descobrir as capacidades que você tem diante da presença do Senhor. Ele vai te empurrar e vai te levar a um outro lugar, onde o mestre sabe que você tem mais capacidade. Mas você não sabe ainda. E somente através das circunstâncias da vida você vai descobrir que capaz era você de fazer tantas coisas que em sua mente, em seu raciocínio, sempre pensou que não conseguiria. O mestre é aquele que te leva além do teu limite.
Ele não está preocupado em si, se você vai gostar, se vai ser confortável. Não, Ele vai te ensinar a agir conforme a capacidade que Ele mesmo já colocou em você. Porque teu mestre foi o mesmo que te capacitou. Ele colocou um banco de capacidade dentro de você para fazer inúmeras coisas que somente vamos descobri-las no momento que nós estamos sendo provados, testados, empurrados em uma situação. Estas pessoas que estavam em volta do Senhor Jesus Cristo, vendo como expulsava um demônio, elas ficaram maravilhadas. Mas uma das coisas pelas quais ficaram maravilhadas e até questionaram foi: que ensino é esse? Que ensinamento é esse que ele está trazendo? É totalmente diferente aos mestres da lei. Porque o Senhor Jesus está ensinando como quem tem autoridade. E não como quem está levando a cabo um monte de regras. A diferença entre eles é que o mestre da lei, ele se baseava em cumprir regras. Eram só regras e eram religiosos. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo a praticar aquilo que realmente era o reino de Deus na terra, as pessoas começaram a se sentir maravilhadas e a questionar o que é isso, tendo o desejo até de conhecer mais daquilo que tinha sido mostrado em um momento. O Senhor Jesus está na sinagoga e a oportunidade chegou até ele. A pessoa chegou endemoniada, mas ele não ficou apavorado. Ele não foi correndo para os mestres da lei para perguntar-lhe a eles o que eles faziam quando um endemoniado chegava. De forma alguma. O Senhor Jesus, ele já tinha autoridade, ele sabia quem ele era. Então, ele tomou a autoridade que ele já tinha e a usou imediatamente. Aí veio o questionamento do povo: mas quem ele é? Que ensino é esse? Que até os demônios, quando ele os repreende, lhe obedecem. Isso mesmo que está hoje conosco. É o mesmo que está na tua casa. É o mesmo Jesus, é a mesma palavra, é o mesmo ensinamento que nós estamos levando até você. É um ensinamento não só de palavra, mas é um ensinamento de poder. Há algo a mais que nós precisamos fazer. Uma pessoa que ela crê naquilo que está ouvindo, quando a circunstância vem, ela não vai correr a buscar a outro líder. Ela vai se posicionar na fé que já foi cultivada dentro dela. Como eu sei, pastora, que eu tenho fé para expulsar um demônio? A palavra do Senhor disse que se nós cremos, o Senhor já nos deu a capacidade de expulsar aquele espírito das trevas. Eu lembro até hoje a primeira oportunidade que o Senhor me deu de expulsar um demônio. Eu era adolescente. Eu tinha 18 anos. Nem 18 anos eu tinha menos de 18 anos. Estando numa reunião de adolescentes, de grupo de teatro, 10 adolescentes. Terminou o ensaio, demos as mãos e fomos orar para despedir. Mas a unção do Senhor estava ali e nos detínhamos um momento mais para adorar ao Senhor. Em meio a esse ambiente de adoração, uma das adolescentes caiu em terra, mas ela não estava sendo tomada pela unção do Espírito Santo. Foi a manifestação de um demônio. E pasme, eu nunca tinha visto uma pessoa endemoniada. Eu nunca tinha visto alguém possesso, a manifestação do demônio na minha frente. E isso que eu fui criada em igreja evangélica, mas eu nunca vi. E para minha surpresa, quando eu olhei à minha volta, todos estavam olhando para mim, como quem diz: não vai fazer nada, porque nós não vamos fazer. Então eu fechei os meus olhos e clamei a Deus e disse: Senhor,
Eu sei que ela está endemoniada. Eu não sei o que fazer. O que eu faço agora? O que é para fazer, Senhor? E imediatamente veio a serenidade do Espírito Santo e aquela autoridade que já estava dentro de mim por ter o Senhor Jesus Cristo, por ter o Espírito Santo em mim, ela foi manifesta. Então teve uma coragem de dentro de mim que saiu do Espírito Santo. Então essa autoridade veio e imediatamente me aproximei à pessoa que estava ali sofrendo e comecei a repreender o demônio na autoridade do nome de Jesus e aquele demônio foi embora. Então aquele dia eu descobri que o poder de Deus funciona. Que o nome de Jesus funciona. Que o fato muitas vezes de eu pensar que eu não tenho a capacidade é o que me enfraquece. Mas quando eu paro para pensar que não sou eu, não é no meu nome, que não é por causa de se eu tenho ou não a capacidade, é porque eu creio, porque o Senhor Jesus venceu na cruz do Calvário e porque Ele me delegou essa autoridade, então eu me posiciono e eu vou à frente. A partir daquele gostinho que Deus me deu, do tipo, saboreia um pouco esse meu poder, Zenaida. Saboreia o que é ter autoridade de verdade. A partir daquele dia, tudo mudou para mim, porque eu queria mais dele. Eu queria saber mais de Jesus. Eu queria até me encontrar com mais pessoas que estivessem em essa condição. Então eu queria que as pessoas viessem até mim para libertá-las. Não me importa se era na rua, se era no carro, se era no ônibus, se era no metrô. Se Deus me deu a oportunidade, eu orei onde eu estava e pedi a Senhor, envia os teus anjos. Para quê? Para que ela ou ele não pulem do carro ou não pulem pela janela do ônibus. Não me interessei nunca com isso, no sentido de eu tenho a oportunidade. Deus me deu a autoridade. Então nada vai acontecer a não ser aquilo que o Senhor permitir naquele lugar. Você e eu temos autoridade, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu. Ele nos deu autoridade e nos mostrou como fazer. Você não pode conversar com a situação. Chame-se demônio, chame-se enfermidade, chame-se problema, não conversa. Você tem que ter autoridade e falar para ele, vai embora, sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu trabalho, sai da minha empresa. Você não pode ficar tentando lidar com a situação e pensar que Deus vai agir não sei de que forma. Você está ali para isso. O Senhor Jesus não fugiu. O Senhor Jesus não foi buscar os mestres da lei, os religiosos. O Senhor Jesus tomou autoridade e agiu. Qual é a diferença, pastora? É que você pode ser religioso. Você conhece a letra. É linda. A Bíblia, você lê a Bíblia, é maravilhosa. Ai, que bom ler a Bíblia. Mas e daí? Ela tem poder. E ela tem poder quando eu creio que Deus é Deus. Deus é Deus. O que é fé? Deus é Deus. Deus é o que Ele disse que Ele é. O que é fé? Fé é aquilo que Deus disse que eu sou. Eu sei o que Ele disse que eu sou. Eu tenho fé nisso. O que é fé? Fé é crer e é saber que aquilo que Deus disse que eu tenho, eu tenho. Acabou. Repita de novo, pastora. Vou tentar. Fé é crer que Deus é Deus. E que Ele é aquilo que a Bíblia disse que Ele é. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é santo, Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele não está brigando uma guerra no mundo espiritual, Ele já venceu, Ele é soberano, Ele tem o controle, Ele é Deus. E que mais é fé? Fé é saber e crer e saber quem eu sou, conforme ao que Ele disse que eu sou.
Eu sou filho, eu sou co-herdeiro. Ele me deu autoridade. Ele disse que eu posso sim orar pelos enfermos e serão curados, dar vista aos cegos, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os paralíticos se levantar, os mortos ressuscitar, os endemoniados vão ser libertos. Isso é o que ele disse a respeito de mim, usando autoridade. Eu sei quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou filho. Eu não sou criatura. Eu sou. Então eu tenho que saber quem eu sou. E aquilo que ele disse que eu tenho, eu tenho. Eu tenho um lugar em Deus. Eu tenho um lugar com Cristo. Eu faço parte do mundo do reino de Deus. Eu faço parte do reino de Deus. Então eu tenho que compreender que como filho de Deus, tudo que eu falar, como eu delegar, como eu decretar, será feito. Porque eu tenho palavra de filho. Eu não tenho palavra de criatura, mas de filho de Deus. Isso é fé. Então eu tenho que acreditar em que, pastora, e examinar minha fé como? Dessa forma. Então não fique questionando quanta fé você tem. E você fica olhando para o problema, para a circunstância e dizendo, eu não tenho fé. Eu sou fraco, sou pequeno demais. Essa é sua fé. A sua fé é contrária. Você é aquilo que você vê que você é. Eu não consigo me ver como uma pessoa que está destruída. Eu não consigo me ver como alguém que não consegue, que não pode. É ao contrário, eu consigo, eu posso, eu avanço, eu conquisto. Eu vou atrás daquilo que o Senhor já me deu. Ele já me deu. Então eu não tenho por que fazer alguma coisa para adquirir autoridade. A autoridade não é algo que se adquire por causa de esforço pessoal. A autoridade é algo que Deus me delegou. Ele me deu. Jesus Cristo conquistou por mim e Ele me passou. Que foi o milagre mais extraordinário aqui? Falar para um demônio ir embora? Os demônios, eles são usurpadores. Eles estão em um lugar que não lhes pertence. Então, quando o Senhor Jesus chegou, Ele só mandou embora alguém que não devia estar aí. Simples. Falei, vai embora. Cala a boca. Sai daqui. Você pensa que o Senhor Jesus foi lá e passou a mãozinha no demônio e falou assim, lindo, o bebê, sai, por favor. Não, Ele não foi tão educado assim. Primeira coisa, Ele fala, cala a boca. Para quem? Para o demônio. E depois, sai daqui. Vai. É assim que nós temos que ser. O Senhor Jesus estava ali pregando a palavra. Ele estava ensinando. Eu imagino que o que Ele estava ensinando é o reino de Deus é chegado a vós. O reino. Ou seja, eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Já estou aqui. E comigo vem um reino. Está sendo estabelecido. Eles estavam deleitando-se com o ensinamento da palavra que Jesus estava pregando. O endemoniado chegou, foi liberto e o demônio teve que ir embora. Mas o mais maravilhoso é que as pessoas falavam, ele não prega igual que os religiosos. Ele não está dando para nós um monte de regras que nós devemos seguir. Não, ele está falando como quem tem autoridade. As mesmas pessoas reconheciam que algo diferente estava na vida de Jesus, como quem tem autoridade. Esse é o milagre mais precioso. Ver a transformação do pensamento daqueles que estão à volta. Então eu cheguei a um ponto ao qual eu quero que você analise. Os milagres de Jesus, grande parte deles aconteceu para mudar a forma de pensamento daqueles que estavam vendo e ouvindo. As pessoas criam porque era manifesto o poder de Deus. Uma das coisas pelas quais os milagres acontecem é para que o incrédulo creia.
Talvez seja a mesma pessoa que está precisando do milagre que não crê. Mas há alguém ali que está crendo. Então, por essa pessoa, o milagre se manifesta para que o incrédulo creia. A manifestação do poder de Deus. Essa manifestação tem que acontecer diariamente em nossa vida. Toda circunstância que vem ao nosso encontro, não podemos rejeitá-la. Você não pode rejeitar a oportunidade de pregar o evangelho, de orar por alguém, de expulsar um demônio, de curar um enfermo, de consolar. Você não pode perder nenhuma das oportunidades. Não viva a sua vida como se você só fosse um ser humano terrestre, só da terra. Irmão, nós temos que viver aqui, nessa terra, mas sabendo que nós já estamos governando como quem já está nos céus. É o reino de Deus aqui na terra. Há uma palavra que nós temos ouvido muito, é céu na terra. Até parece bonita essa palavra. Está vivendo ela? Está vivendo o céu na terra? Como é que você está na sua fé? Pastora, parece que a sua palavra, sabe, toda terça-feira está a mesma coisa. Eu vou continuar a mesma coisa. Não tem mais Bíblia, somente uma. E por ser a palavra do Senhor, eu vou pregar da palavra. Me diga, você já praticou aquilo que nós estamos pregando às terças? Quantas oportunidades você teve durante estes dias de pegar o evangelho e colocá-lo em prática? A palavra do Senhor, ela é viva. Ela é poderosa, mas ela só vai estar viva quando eu agir. Quando eu me posicionar e colocar, então, em ação aquilo que eu estou aprendendo da palavra. A incredulidade é assim. Alguém me dá uma notícia. Eu vou no médico e o médico me dá uma notícia. E eu vou falar por mim. Quando eu passo em qualquer médico e o médico me dá um diagnóstico que eu não gostei, eu já começo a orar imediatamente e ele está falando: olha, você está com um nódulo, 2 nódulos, 5 nódulos. Aí eu começo já a orar e eu falo assim: não estou com nada não. Não que eu esteja anulando o que o médico está dizendo. É que eu estou ordenando para meu corpo, para minha alma, para meus ouvidos, para meus sentidos. Não acreditem nessa palavra. Eu quero que ela acredite a minha alma, meus sentidos, tudo que meu corpo é, que é formado por Deus. Eu quero que eles acreditem no que a palavra de Deus disse. A palavra do Senhor disse que eu sou curado, que eu tenho saúde perfeita, que Jesus levou na cruz do Calvário todas as enfermidades, que no poderoso nome de Jesus eu sou curado. Então eu creio assim. Chegou a notícia, é ruim? Eu não vou me direcionar por causa dessa notícia, por causa de um laudo médico. Talvez você está aí na sua casa e o médico falou alguma coisa ruim para você. Irmão, não pega aquilo, não pega essa notícia como a maior verdade da tua vida. É ao contrário, pega aquilo para destruí-lo. Você não vai passar por coisas que o mesmo Deus não vai passar com você. Eu já tirei 5 nódulos das minhas mamas. 5 nódulos. E quando o médico falou, você tem 5 nódulos e vai ter que retirar para ver se é câncer, eu fui para minha casa, entrei no quarto e comecei a falar com o Senhor Jesus. Entrei numa consagração de 7 dias. E eu falei: Senhor, o meu corpo é do Senhor, eu sou templo do Espírito Santo. Se nestes 7 dias o Senhor me curar, é o tempo que eu vou estar em consagração, Senhor. Manifesta a tua glória em mim. Tira esses negócios da minha vida. Se no término dos 7 dias não desaparecerem, eu entendo que o Senhor quer me usar dentro do consultório, dentro de um hospital. E a única forma que eu tenho de entrar naquele hospital é em meio de uma cirurgia, talvez. Eu não sou médico nem enfermeira. Então como você entra num hospital?
quando é paciente, meu irmão. Então eu fui como paciente. Passei pela cirurgia, tiraram todos os nódulos. E enquanto eu estava na sala de cirurgia, o Senhor começou a revelar para mim a vida de uma enfermeira que estava do meu lado o tempo inteiro, tentando conversar comigo para me distrair. E o Senhor começou a falar a vida dela para mim. Eram coisas horrorosas. Quando terminou a cirurgia, era ela que tinha que me levar à sala de descanso, de repouso, e ficar um tempo comigo. Quando chegamos lá, eu peguei a mão dela e eu disse: eu não te conheço, mas eu estou aqui para orar por você. Ela, dando risada de sarcasmo, ela me disse: e por que você iria orar por mim? O que você sabe da minha vida para que você queira orar por mim? Eu, em meio à dor e àquela situação, eu falei para ela: está bem. O Senhor me mostrou tua vida e a tua vida é essa. E comecei a falar o que Deus me revelou da vida dela. Quando comecei a falar o que Deus me revelou, ela entrou em um planto, em choro, pegou minha mão, colocou sobre ela e falou: ora por mim, porque eu preciso de um milagre, é só Deus para me tirar disso. Aquele dia eu vi a mão poderosa do Senhor, não somente livrando ela, mas a família dela, a filha dela. No mesmo dia, orei por uma pessoa que estava perdendo os rins. Ela ia para fazer hemodiálise e já tinha perdido alguma parte do órgão. E naquele dia, o Senhor Jesus, em meio à oração, visitou aquela mulher e deu os rins para ela completos. Ela saiu primeiro do que eu do hospital, com completa saúde. E assim eu fiquei horas orando por pessoas que iam até meu quarto para que orasse por elas, para Deus manifestar o seu milagre. Então eu não me interesso. Ai, pastora, mas a senhora entrou em meio a uma cirurgia e daí? Meu corpo é dele. E se ele quiser usar o meu corpo para que o poder dele seja manifesto, que seja, irmão. Mas não tenha medo, não recue. O poder de Deus tem que ser mostrado, demonstrado. Você não pode viver um evangelho só de palavra, um evangelho de título, um evangelho ao qual você não consegue sustentar. Sustente, porque a fé é aquilo que é demonstrado em ações. A fé sem a obra, ela é morta. E o que é a obra? É aquilo que eu faço e é manifesto conforme o poder de Deus. Essa é a diferença entre alguém que segue regras, alguém que é religioso, está na igreja evangélica, mas é religioso, e aquele que segue o mestre, a Jesus, olhando a vida dele, como que ele fez, eu vou fazer também. Eu sou apaixonada por ele, apaixonada pelas coisas que ele faz. Amo ver a manifestação da glória do Senhor. Eu tenho sede para ver milagres, para ver a manifestação do seu poder. Eu espero que você também tenha essa sede hoje, que seja despertada dentro de você. Essa alegria, esse gozo do Espírito, esse anseio, esse desejo por ver acontecer um milagre na sua frente. Mas não recue, avance. O evangelho de Cristo e os seus milagres são um evangelho de palavra e de poder. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor encha a tua vida com a unção do Espírito Santo. E que hoje, enquanto você está ali meditando nessa palavra, reconheça: Senhor, eu preciso agir mais e recuar menos. Você está abençoado e abençoada em nome de Jesus.